Oi, gente. Boa noite a todos. Vamos juntos de novo aqui com o nosso cursinho de Física, dessa vez um pouco mais especificado. E não quer dizer que se você vai fazer outras provas de Física que não servem, porque serve, sim, a Física é a mesma, a prova é muito parecida. Mas é claro que a gente podendo te apresentar melhor uma prova, tá? Vai bem, e você precisa conhecer essa prova. Então, eu vou fazer o seguinte com vocês. Primeiramente, boa noite a todos. Olha só, eu selecionei hoje, e vou selecionar por mais algum tempo, questões de algumas provas da EA, porque o objetivo é tentar fazer essa segunda prova da EA do ano da melhor maneira possível, tá? Ainda mais aproveitando que ela é no meio de tudo quanto é outra prova de IME, de ITA e tal, então a gente já tem candidatos mais selecionados para a própria prova da EA, e não aquele monte de gente fazendo prova que não vai ficar e tal. Conforme o primeiro resultado é assim. Tá? Então, olha só. O objetivo é o seguinte: a aula não vai ficar muito fácil. Por quê? Porque não tem um assunto pré-determinado. Eu vou fazer as questões. Eu peguei a prova de 2024, peguei as primeiras 10 na ordem. Tá? Aí você vai ver um estilo de questão que serve para EA, serve um pouco para naval também, para a escola naval. Tá? Só que a da naval tem um pouco mais de conta do que a prova da EA. Tá? E serve para outras provas que você venha fazer de física. O modelo da prova é um negócio que se repete todo ano. E uma coisa que é importante é que você conheça o estilo da prova que você vai fazer. Eu já coloquei ali no quadro o desenho da primeira questão, que é um circuito. Mas costuma cair circuito na EA. Tá? Eu vou te lembrar do série paralela e tal, não sei o quê. Agora, repara, não pode ser assim, 0, mas o que eu puder ir te dando toque para você lembrar, a gente vai fazendo, sem pressa. Olha só, as questões do circuito EA são questões mais teóricas, menos conta e mais conceito, o que não quer dizer que seja mais fácil, mas pelo menos a conta costuma não ser tão valorizada na prova da EA assim. Eles vão mais perguntar como é que funciona uma potência, como é que funciona um série paralelo, como é que funciona quando alguma lâmpada queimar, se outra queima, se outra apaga, como é que faz, tá? Coisas assim, porque esse é um modelo de questões que a EA faz, tá? A naval, de vez em quando, faz algo razoavelmente parecido, mas também tem questões com conta, tá? Então, repare, vamos começar. E olha só, hoje vai ter mecânica, vai ter energia Newton, cinemática, circuitos, ótica, uma série de coisas. Em cada uma delas, vou tentar te lembrar como é que faz a física geral. Mas o objetivo maior é que você tenha algum conhecimento já de base, tá? De física, e aí a gente passa a te mostrar como é que é o estilo da questão. Tá? Como é que eles costumam cobrar? Porque depois que fizer isso umas 4, 5, 6 vezes, tu vai pegar uma questão e dizer assim, isso aqui tem cara de A. Por quê? Porque a prova ela se repete. A menos, sem contar essa última prova, que essa última prova da EA, eu não sei o que houve com eles, sabe? Tá? Eu não sei o que aconteceu, que eles erraram a prova toda, tá? Tiveram que anular um monte de questões, tá? Não sei o que houve, mas vamos torcer para que isso não torne a acontecer. Essa última prova da EA do primeiro semestre aí foi assim, uma aberração, um troço de maluco. Tá? Que cada questão que eu olhava e dizia assim, isso aqui não tem resposta, isso aqui o que é isso? Quer dizer, mas isso não vai acontecer de novo, não. Tá? Vamos torcer. Tá? Então vamos lá. Isa, vamos pegar a primeira. E olha só, há uma coisa para combinar com vocês. Querendo falar comigo, tá? Querendo falar comigo, querendo dizer alguma coisa, pode abrir o microfone e falar se você tiver, tá? Pode falar comigo, a gente vai falar ao vivo aqui. E outra coisa importante, e essa é para você,
Eu não vou ficar com o chat aberto, vou ficar com eles abertos aqui, mas porque eu quero mais espaço para mim ali. Então, se pintar uma pergunta, às vezes eu não vou olhar, mas se pintar uma pergunta no chat que eu não vi, me dá um toque. Ricardo, não sei quem querendo falar contigo no chat, aí eu vou lá e olho, tá bom? Obrigado, Isa. Beleza. Vamos lá. Então, essa é a questão 73 da prova de 2024, a primeira questão difícil dessa prova. Tá? Vamos lá. Na figura a seguir, é apresentado um circuito elétrico montado com 4 lâmpadas incandescentes, tá? De resistências constantes, ômicas. L1, 2, 3 e 4. Muito bem. As 4 lâmpadas apresentam, no seu bulbo, respectivamente, valores de potência, tá? De 5 watts, 5 watts, 10 watts e 10 watts, respectivamente. Muito bem. Tá? Além disso, todas devem ser instaladas em uma rede de tensão, tá, especificada em 10 volts, ou seja, a bateria que tem lá no circuito, tá ela ali, ó, tá ela ali, a bateria está aqui, ó, tá? Ela vale 10 volts. E tem ali um modelo de ligação das lâmpadas. Entre as alternativas a seguir, a Sandra Keller que descreve, agora vem a pergunta, os fios são ideais e tal. O que acontece com o circuito após a ligação da chave? Ou seja, vamos lá para o circuito. Bota aqui para mim no grande. Isso, obrigado. Olha só, o circuito aqui. Aqui está o gerador de 10 volts. É como se na placa negativa eu tivesse o 0 e na positiva eu tivesse o 10. Para ter uma diferença de 10 aqui entre esses extremos. 10 volts. Eu vou ligar a chave. Ora, esse fio aqui liso, ó, que não tem resistência, todo ele tem o mesmo potencial. Não tem queda aqui. Aqui tudo isso vale 10 volts. Aqui em cima, 10 volts. E embaixo, 0. Tem que ser 10 e 0, não tem que ser uma diferença de quanto? 10. Uma linha depende de 10. Então, entre esse ponto, esse tem 10 volts. Olha só. Essa lâmpada está na entrada de 10 a 6 de 0. Ela usa 10 volts. Essa também. Essas duas estão em paralelo. Agora, aqui tem 2 lâmpadas em série e o conjunto usa 10 volts. O conjunto, ou seja, daqui para cá tem 10. Agora, aqui tem 2 em série. E são lâmpadas iguais. Tá? Ele diz que ambas são de 5 watts. Tá? Então, acompanha comigo. E aqui tem 10 e aqui tem 0, e eu tenho 2 lâmpadas em série, cada um vai usar a metade, porque são lâmpadas iguais. Ou seja, aqui tem 5 volts e aqui tem 5 volts. O que quer dizer isso? Que essas lâmpadas não estão ligadas da maneira correta. Porque ele pede que todas elas, está escrito aqui, ó, todas devem ser instaladas numa tensão de 10 volts. Repara, essa aqui está em 10 volts. Esse ponto parece. Essa aqui também. Agora, essas duas estão em 10. Cada uma usa metade. A corrente é a mesma. Mas o DDP se divide. Como as lâmpadas são iguais, cada uma vai usar 5 volts. Essas lâmpadas não são instaladas da maneira correta. Que teria que ser cada uma delas usando os 10 do quê? Volts. Que ele pediu isso. E não está assim. Essas duas em série, o conjunto em paralelo. Vamos ver o que ele diz aí. Tá? Nas letras. Vamos lá. Uma por uma com calma. A letra diz: nenhuma das lâmpadas acenderá. Claro que acenderá. Claro. Essa aqui, ó, está recebendo a DDP de 10 volts, vai acender e vai acender corretamente. Essa também. Essa deve acender, mas não como deveria, porque os 10 correspondem às duas.
cada um vai usar 5, então estão usando energia de menos, ela não vai acender tão forte quanto deveria. Tá? Muito bem. A primeira, nenhuma delas acenderá. Está errado. D, somente as lâmpadas 1 e 2, as primeiras ali, 1 e 2, acenderão. Não. Tá? A 3 e a 4 acenderão normalmente. Muito bem. C, as lâmpadas 3 e 4 dissiparão potências com os valores maiores que especificados. Não. Elas estão em 10 volts. Elas têm que ser ligadas em 10. Estão em 10, vão dissipar a potência normal. D, as lâmpadas 1 e 2, aquelas com problema, dissiparão potências com valores menores que especificados. Sim, sim, sim. Nós também. Potência. Uma das fórmulas é essa aqui. V ao quadrado sobre R, ou U ao quadrado sobre R, a voltagem e a resistência. Veja bem, a questão diz que deveria se usar 10 volts, mas cada uma delas não usa 10, usa 5, e divide a voltagem em duas partes aqui na série. Resultado, se a voltagem não é 10, a potência delas vai ser menor do que deveria. Não vai ser a que deveria, porque para ser a que deveria, o V, para cada uma, tinha que ser o quê? 10. E para cada uma, o V vale 5. Certo? Portanto, resposta da primeira questão, letra identidade. É uma questão teórica de eletricidade e o objetivo nessa primeira aula para você não é bem te lembrar a eletricidade, se bem que é bom lembrar. É bem te levar a ver o seguinte: outras provas vão ser feitas aqui por nós. E vai ter mais questão de circuito, assim, nesse modelo. Menos conta, mais conceito. Certo? Fala para mim, tudo bem? Ela está dizendo que sim. Dizendo também. Legal. Qualquer coisa, reclama aí para a gente poder fazer de novo. Tá? Então, questão da EA da prova 2024. Primeira questão feita. Segunda questão, tá? Que é a questão 74 da prova, a segunda questão da prova de física. É uma questão típica deles. Eles querem que você, tá, conheça uma matemática básica, e essa matemática não é física isso aqui é algo como você saber uma matemática praticamente de primeiro grau de escola fundamental. Ele fala em notação científica. Eu só não gosto de uma coisa. Ele usa só um número. E a notação científica deveria ser aplicada a uma medida. Então, isso aí deveria ser volts, metros, quilômetros, e não um número puro. Mas, tudo bem. Ele quer saber, que é uma questão característica da EA. Eles perguntam muito esses tipos de questão. Quase todo ano tem uma assim, para você conhecer e acertar. Olha só. Entre as... Está aparecendo coisas aqui malucas. Vamos lá. Entre as alternativas a seguir, a série é aquela que apresenta uma correta conversão do valor obtido, tá, para o valor escrito em notação científica. Notação científica é você escrever a medida com só uma casa não nula antes da vírgula. E o resto você coloca na potência de base 10. Tá? Tipo, alguém te deu assim uma medida, 1.250 metros. O que você passa para a notação científica? A vírgula que está aqui, ó, tem que vir para cá, com uma casa só, não nula, não zero, antes da vírgula. Ou seja, isso vai ficar assim, 1,250 vezes. Vamos fazer a potência de 10. Aqui você tirou 3 casas.
como se fosse dividido por 1000. Então, aqui você multiplica. Andou para cá, você dividiu. Lá você multiplica para poder manter a mesma coisa. Aqui está essa medida escrita em notação científica. Se aqui eu tirei 3 casos, lá eu boto para poder acertar. Agora, por exemplo, alguém bota assim, 0,025 litros. Eu quero a notação científica. Ou seja, eu tenho que andar com a vírgula para cá. Tem que ser uma casa não nula antes da vírgula. Então vai ficar assim, 2,5. Agora conserva na potência. Aqui, quando eu andei para lá, eu multipliquei por 100. Eu andei 2 casas para a direita. Aqui, eu tenho que dividir para poder manter a mesma coisa. Ou seja, expoente negativo. Certo, gente? Podia ser 0, não, 0, não. Não pode ser 0, tem que ser um número não nulo antes da vírgula. Tá? Tudo bem? Então você pode andar para a direita ou para a esquerda, ajeitando a potência de 10 para que esse número e esse sejam o mesmo número. Só que uma casa não nula antes da vírgula e o resto da potência de 10. Isso se chama notação científica. Tá? Então, olhando ali, as opções que eles deram para vocês. Bom, olha só. A primeira opção é um absurdo. 0,00042 e bota 42 vezes 10 a menos 7. Vamos começar pelo seguinte. Não poderia ser 42, teria que ser 4,2. É uma casa só, não nula antes da vírgula. E 10 a menos 7 não é. Não, e elevado a menos 7 não é, vezes 10 a menos alguma coisa. Deixa eu ver quantas casas ele andou. Ele andou 7, mas seria 10 a menos 7 e não só menos 7. Tá? Isso é um absurdo. Tá? Correto? Isso aí é 1 sobre 42 vezes 10 a 7. Isso está errado. Tá? Vamos lá. Na letra B, tá? Repara. Ele botou isso aqui. Para começar, fez arredondamento que não tem nenhuma necessidade para notação científica. Ela fez 5, 7, deixa eu ver quantos anos tem. Levantar-se para ver melhor. Sim. Tá? Traz para cá. Porque a notação certa. 5,7. Uma casa não nula antes da vírgula. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repara, quando eu andei para cá, eu dividi por 10 a sexta. Aqui eu tenho que multiplicar por 10 a sexta. Essa é a resposta correta, tá? Que não está aí. Fora de questão. Tá? Vamos lá. A outra é 0,1, 2, 3, 4 zeros, 1, 2, 3, 4 zeros, 3, 8. Vamos lá. A vírgula tem que vir para cá. 3,8 vezes 10 elevado a... Olha só, 1, 2, 3, 4, 5. Só que aqui eu multipliquei. Aqui eu fiz o número ficar maior. Então, aqui, teria que dividir para poder voltar para o lugar. E aí está 10 a quinta. É errado? Matemática de nível primário. Agora, essa aqui não, né? 8, 4 com 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Vou puxar a vírgula para cá. Estou diminuindo, estou dividindo. Vou ter que botar positivo lá. 8,4. 3, 6.
vezes 10 a sexta. 8,4 vezes 10 a sexta, certinho, letra D de dado. Repara, eu me pergunto o seguinte: tem essa questão numa prova de física. Isso aí estava bom para o colégio naval, para a prova de pré-militar e ensino fundamental, tá? E que fosse matemática. Não tem nada de física aí. Nem medida física, isso não tem unidade, pô, tá? Mas é uma questão que às vezes acontece. Ela acontece de vez em quando na prova e é bom você conhecer. Mas não me parece muito difícil, certo, gente? Tranquilo? Beleza. Então, vamos lá. A primeira questão foi um circuito com um modelo deles, que é um modelo mais teórico, com menos conta e mais conceito. Essa aqui é o estilo de questão da prova. Né? Vamos com calma. Ó, estava na ordem, eu tive que fazer, eu colocar aí. Mas vou te lembrar que fenômenos são esses. Tá? Entre as alternativas a seguir, que trazem afirmações sobre ondas mecânicas. Mecânicas, aquelas que precisam de meio para se propagar. E eletromagnéticas que não precisam. Onda mecânica, tipo som. Onda eletromagnética, tipo luz. Assinale a afirmativa correta. Olha só. Coloquei aqui pelo seguinte. Todo ano, eu vou te mostrar isso. Todo ano na EAR tem uma questão assim, teórica sobre os fenômenos de ondas. Difração, reflexão, refração, interferência, tá? Polarização, ondas. Tem esses fenômenos que você tem que conhecer devagar. E todo ano tem uma questão, tá, que pergunta sobre os fenômenos ondulatórios. Então, nós vamos juntos agora ver isso aí. Ah, Ricardo, eu não me lembro o que é difração. Eu vou te dizer o que é. Tá? Mas depois tu vai dar uma olhadinha e vai lembrar disso no livro e tal. Polarização, idem. Tá? E vamos à luta. Eu vou te mostrar como é que faz. Agora, o importante é que você conheça o seguinte: vai ter na prova DA uma questão de ondas sobre conceitos. Tá? Conceitos do tipo: quem é que se propaga no vácuo? Luz ou som? Onda mecânica ou eletromagnética? Tá? Repara, quem é que pode se polarizar, quem é que não pode se polarizar? Vamos tentar ver com calma isso aqui. Existem algumas coisas aí que você, se você não conhece, anota para depois conhecer e dar uma olhadinha, tá? Vamos lá. Então, ele quer a afirmativa correta sobre ondas eletromagnéticas ou mecânicas. Letra A. A difração, se você não saber o que é, vou te mostrar. A difração é um fenômeno que não pode ser observado nas ondas sonoras. Claro que sim. Isso está errado. Tá? O que é difração? Tá? Me bota lá na tela grande. Olha só. Difração é uma propriedade que as ondas têm de poder contornar objetos, contornar fendas, buracos, passar se espalhando. Por exemplo, aqui está uma fenda, um buraco para uma onda passar. Tá? E eu vou colocar aqui uma onda para passar por esse buraco. Gente, a hora que eu vou colocar, ela tem um comprimento de onda pequenininho. Distância entre as cristãs, pequenininho. Quando isso aqui acontece com uma fenda muito grande, existe
pouca difração. Agora, se eu fizer ao contrário, a fenda é pequena e o comprimento de onda é grande, a difração da onda vai ocorrer. O que é a difração da onda? Olha só, ela passa pelo buraco, mas ao invés de passar só em linha reta, não, ela se espalha pelo outro meio e contorna o buraco. Isso é difração. Quanto maior for o lambda e menor for essa fenda, melhor para acontecer a difração. Aqui é o contrário. Aqui, o lambda é pequeno e o buraco é grande. Nesse caso, o espalhamento é muito pequeno, ou não dá nem para ver. E a onda passa em linha reta. Aqui. Isso é difração. A capacidade de contorno aumenta quando o lambda, que é o comprimento de onda, é maior do que o quê? Do que a fenda ou o obstáculo. E diminui quando é o contrário, quando o lambda é pequeno e a fenda é grande. Por isso que se demorou tanto para descobrir que luz era onda. Por isso que Newton não queria considerar a luz como onda. Por quê? Porque ele não via a luz sofrer difração, ela contornando buracos. Não, para ele só passava em linha reta. Só que tem um detalhe. O lambda da luz, o lambda da luz é tão pequeno, mas é tão pequeno, que para acontecer isso com a luz, o buraco tem que ser ridículo. Como na vida os buracos eram bem maiores do que o lambda da luz, a luz sempre passava em linha o quê? Reta, e não mostrava difração. Só depois, com uma experiência mais bem colocada, experiência de Young, é que a gente pode ver a luz contornando o buraco. Tá? Então, olha só, difração ocorre com qualquer tipo de onda. Por exemplo, aqui está uma esquina que tem alguém falando. E essa onda tem um comprimento de onda grande. Ou seja, você vai ser capaz de escutar essa onda daqui com alguém emitindo daqui. Por quê? Porque ela contorna a esquina, ela faz a difração. Tá? Agora, repara, se eu usasse uma onda de comprimento muito pequeno, isso já ia ficar mais difícil de ver. Você vê com o comprimento de onda maior. Por exemplo, a gente falando, tá? A frequência normalmente dessa nossa voz aqui do dia a dia, ela não é muito alta. Quando é uma frequência mais baixa, o lambda da nossa voz é um lambda maior. Então, ela tem facilidade em contornar obstáculos, fendas. É tipo, tá? Você vai conseguir entender isso. Mas eu boto a mão na frente da minha boca e você continua escutando a onda chegar aí. Por quê? Porque essa onda tem um lambda que contorna a minha mão e chega até aí. Agora, você não vê a minha boca falando, porque o lambda da luz que sai da minha boca é muito pequeno. Ele não consegue contornar esse corpo que é bem maior. Ou seja, aqui é o seguinte, a onda sonora está contornando, está sofrendo difração. E a onda da eletromagnética luminosa não está. Ela não consegue contornar esse corpo, que é muito maior que o lambda da luz. Dá para entender mais ou menos o que é isso? Então, se lembrou que a difração agora ocorre com a luz, ocorre com o som. Portanto, a primeira proposta está errada. Quando ela diz que a difração falando que isso não pode ser observado de ondas sonoras. Claro que pode. O som contorna fendas, contorna esquinas, contorna obstáculos tranquilamente. Então a letra lá está errada. Vai, gente, quer perguntar alguma coisa?
Você não sabe o que é a difração, tá? Dá uma olhadinha nesse fenômeno. Agora, letra B. A difração e a polarização são fenômenos que ocorrem com qualquer tipo de onda. Olha, essa letra B é a mais, vamos dizer assim, estranha. Por quê? Porque a tal da polarização tem uma forma de não acontecer. Eu vou explicar qual é. Mas e não acontece porque ela já é polarizada normalmente. Deixa eu ver as outras aqui, peraí. Não? Tá, é a letra D. Tá legal. Olha só. O que é polarizar? Repara. Normalmente, uma onda como a onda de luz, ela vibra em várias direções. Você sabe que uma onda luminosa, tá, é principalmente causada por uma vibração de carga elétrica. A carga vibrando, produzindo a vibração do campo elétrico e do campo magnético. Então, a luz é uma vibração eletromagnética. Só que, quando eu estou aqui, ó, refletindo luz para você, quando um corpo está mandando luz para você, ele tem partículas que vibram de várias maneiras, várias posições. Então, a coisa é a seguinte: você tem uma partícula de carga vibrante aqui, ela manda onda na direção vertical, na direção horizontal, numa direção aqui, em várias direções. Isso aqui é uma onda normal luminosa. Ela tem em todas as direções. Aí o que acontece? Existem materiais que filtram, tá, uma parte disso. Por exemplo, vamos supor, eu tenho aqui a famosa lente, já ouviu falar, Polaroid. E essa lente, ela só permitiria a passagem da luz que vibra na vertical. O resto, ela filtra. Ela vai polarizar a luz que vai passar por ela. Vou tentar te mostrar como é que é essa brincadeira. Ó, essa lente aqui, ela está com uma polarização vertical. Assim. O que é isso? Quando a luz passar por ali, a parte que passa entre aqueles polarizadores consegue passar. As outras partes vão ser filtradas. Então, por exemplo, vamos supor que vem vindo aqui, ó, uma onda luminosa não polarizada. Ela está vindo aqui. Ela está vibrando em várias direções. Ó. Vibrando em várias direções. Quando ela passar para aquele polarizador, ele vai filtrar todas as direções que não sejam aquela ali, ó, que está colocada diante de você. Aí a luz vai passar aqui, vai passar vibrando só na direção, desculpe, só na direção que o polarizador permite. Então vai passar vibrando assim, ó. E o resto não vai acontecer. E não vai acontecer. Ela vai filtrar. O nome disso, polarização. Tá? Acontece com a luz? Acontece. Agora, aí que está. Não acontece com o som. E não acontece com o som. Porque o som é uma onda especial em relação a isso. Eles chamam de uma onda longitudinal. Ele vibra na mesma direção que se propaga. Imagina uma mola que faz assim, tá? E anda para lá, ó. Isso aqui é como se fosse o som. Ele vibra na mesma direção em que se propaga uma onda longitudinal.
Essa aqui é transversal. Aqui, tudo que for da direção que não for a do polarizador vai ser filtrada, vai passar só uma projeção. Agora, essa direção que é do polarizador passa. Numa onda assim, ó, que já vibra só nessa direção, se ela for passar por um polarizador, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada, porque ela já está na linha de polarização do sistema, ou seja, ela vibra assim, ó. O polarizador está aqui, ela vai passar inteira. Ondas sonoras não sofrem polarização. Ondas eletromagnéticas, sim. Tá? Então, como ele diz aqui, ó, que a polarização ocorre com qualquer tipo de onda, não. Ela não ocorre com a onda sonora. A onda sonora é longitudinal, ela passa toda e não polariza. Tá? B, errado. C, o princípio de... Cada um fala esse nome de um jeito. Eu fui ver qual era a pronúncia certa dele no idioma do cara. O nome do cara é Huygens. Não é Huygens, nem Huygens, é Huygens. Tá? O princípio de Huygens só pode ser aplicado para o estudo de ondas eletromagnéticas. Não. Esse princípio pode ser aplicado para qualquer onda. O que é o princípio de Huygens? E essa questão está difícil, hein? Está difícil. O princípio de Huygens diz que qualquer ponto de uma onda, porque vibra, tem a capacidade de ser produtor de uma onda da qual ele faz parte. Tipo, você tem aqui, ó, uma onda circular. Esses pontos estão subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Aí eu pego um ponto aqui. Presta atenção, ele sozinho é capaz de produzir a onda em que ele está, ele serve de fonte, e servindo de fonte, ele subindo e descendo, vai acabar conseguindo fazer aqui uma onda a partir dele. Aí tem outro ponto aqui, ele faz uma onda a partir dele, ou seja, cada ponto de uma onda é capaz de criar a própria onda, porque vibra com a mesma frequência, com o mesmo período, tá? E consegue emitir como se fosse a onda da qual ele faz parte. Esse é o princípio de Huygens. Cada ponto de uma onda é capaz de criar a onda da qual ele faz parte e fazer se propagar. Por exemplo, isso explica um pouco da vibração. Lembra? Aqui tem um lugarzinho pequenininho. Aqui vem uma onda para passar. Quando chegar aqui, esse pontinho sozinho é capaz de recriar a onda e fazer ela se espalhar pelo outro lado. Tá? Isso é uma função do princípio de Huygens. Tá? Então, ele se aplica assim, a que tipo de onda? Todas, porque em todas elas tem uma vibração que se o quê? Propaga. Aliás, onda é a vibração se propagando. Tá bom? Tá? Então, questão difícil, mas o objetivo é te apresentar um modelo. Né? Então, o princípio de Huygens só pode ser aplicado em eletromagnética. Não, ele pode ser aplicado em qualquer tipo de onda. Todos os pontos de uma onda são capazes de sozinho criarem a própria onda em que eles estão e reemitirem. Agora, a interferência. Quando uma onda se encontra com outra e soma, subtrai e tal, a interferência é um fenômeno que pode ocorrer com ondas mecânicas e com qualquer onda. Qualquer onda que vem aqui e encontre com uma outra que está vindo ao contrário. Aqui, ó, quando chegar aqui no meio, vai haver a soma, e depois elas continuam como se nada tivesse acontecido. Ou seja, a interferência acontece com mecânica, com eletromagnética, com qualquer tipo de onda. Tá? Isso quer dizer o seguinte, que a letra B está correta, porque a interferência é um fenômeno que vale
para qualquer tipo de onda. Então, é a letra B de dado. Agora, veja bem, essa aula, o objetivo dela não é te ensinar, tá? Interferência, polarização. A gente pode ajudar te dizendo como é que é. Como a gente vai repetir várias vezes, isso vai acabar acontecendo de você guardar por osmose. Agora, olha bem, essa questão de modelo ondulatório vai pintar. Às vezes é bem mais fácil. É bem mais fácil. Por exemplo, você lembra, quando eu falo do volume de uma onda, de um volume, tá? de se ela estoura ou não estoura os seus ouvidos, se ela é muito forte, eu falo de uma propriedade chamada de intensidade da onda. Agora, existe a palavra altura. Infelizmente, a altura de uma onda é grave e agudo. A altura de uma onda é som grave, fechado, baixa frequência, ou som agudo, alta o quê? Frequência. Isso é altura. Altura não é volume. Volume é intensidade. Aí o que acontece? Pode vir uma questão com isso. Quer dizer assim, alguém falou para o professor de física para botar um som mais alto. O professor de física não vai aumentar o volume, vai botar uma música mais aguda, tipo canção de ninar, solo de rock pauleira, agudo. Isso é que é o mais alto. Tá? É intensidade, altura e timbre. O que é timbre? É quando você distingue o mesmo som, o mesmo tom, a mesma frequência em instrumentos diferentes. O cara toca uma nota dó central no piano, uma nota dó no violão. Você escuta, sabe qual é o violão, sabe qual é o piano, sabe qual é o saxofone. Por quê? Por causa do timbre. A gente vai refazer isso. Entenda, esse modelo de questão, conta com ele, porque ele está sempre lá. Tá? Quando é sobre difração, polarização, é um pouco mais complicada. A gente vai repetir isso para você várias vezes. O modelo, viu como é que é? Teoria de onda. Explodiu uma nave no Guerra nas Estrelas. Tá? Uma disputa lá entre duas naves, no vácuo, longitude de todas, a nave explodiu, fez um barulhão no cinema. Tá certo? Claro que não. Se uma coisa explodir no vácuo, você não escuta, porque não tem meio para se propagar, e o som, precisa de meio, o som é onda mecânica. Você vê, porque eletromagnética se propaga no vácuo. Agora, escutar não escuta. Está entendendo o que eu quero te dizer? Uma questão de teoria sobre ondas. Tá? Essa questão, ela está sempre todo ano nessa prova. Ah, detalhe, a Naval também gosta, tá? Quem for fazer, a Naval também gosta. Tudo bem? Gente, vai, pergunta alguma coisa aí para mim, se você precisa, que eu estou aqui para te responder. Porque essa questão não é de fenômenos muito conhecidos, não. Ela tem as suas probleminhas. Mas isso a gente volta depois. Quero se você entender o estilo dela. Teoria sobre ondas. Falou, Ana? Então, mais uma que foi. E a gente vai fazendo, assim, assuntos. Eu não estou me importando com a sua. Eu quero que caia na prova deles. Tá? Eu vou te mostrar, vou pegar outra prova para te mostrar que cai a mesma coisa. Bom, essa aqui. Isso aqui é o que a gente chama de arroz de festa. Tá? Não é nessa prova que cai. Cai em tudo quanto é prova, pô. Cinemática, período, frequência, é um negócio que você pode contar com ele, que isso está sempre lá. Tá? Olha aí, ó. A questão 76 dessa prova de 2024. Estou fazendo a prova na ordem, exatamente na ordem. Tá? Muito bem. Olha só. Em uma pista de teste circular de 4.200 metros, ou seja, 4,2 quilômetros de comprimento, um veículo partiu do marco inicial da pista. Manteve V constante de 35 metros por segundo. É isso que eu acho engraçado. Esse pessoal é terrível.
Gente, vou fingir que eu não vi isso. Mas se ele partiu, ele não pode ter mantido velocidade constante, porque ou bem que você parte e acelera, ou bem que você já tem a velocidade constante. Quem parte vai ter que acelerar. E se vai acelerar, não vai manter a velocidade constante, certo? Hã? Tudo bem. Vamos fingir que a gente não viu. Tá? Tudo bem. Manteve a V constante de 35 metros por segundo. Tem movimento uniforme com 35 metros por segundo. E a pista tem 4.200 metros. Muito bem. Ele executa voltas na pista. Tá bom. As dimensões do veículo em relação às da pista são pequenas. O veículo é uma partícula. É um ponto que tem um movimento naquela pista muito grande. Tá? E está executando uma circular e uniforme, mantendo a velocidade escalar em módulo, valor de V constante. Bruno, período, em segundos, observado no movimento, a pergunta que não quer calar. O que é período? Período, tempo para uma vibração completa, tempo para uma volta completa, tempo para que um determinado fato torne a acontecer com as mesmas características. Tá? Por exemplo, você almoça todo dia ao meio-dia. Todo dia ao meio-dia. Então, de meio-dia em meio-dia, você está almoçando todo dia. Que é o período desse fato? 24 horas. É o tempo para você tornar a almoçar. Não é o tempo que você levou almoçando. É o tempo para que o almoço torne a acontecer. No caso de movimento circular, o tempo para dar uma volta completa. O tempo para dar uma volta. Tem que andar 4.200 metros com um V constante de 35 metros por segundo. Portanto, quem é o período, o tempo para isso? Ora. Sabemos que a velocidade constante aí é ΔS sobre ΔT? Isso não é velocidade média? É. Mas se ela é constante, ela é a média. Tá? Ele quer o tempo T para dar uma volta. Uma volta. É o período. Ora, esse tempo vai ser o ΔS sobre o V. Certo, gente? Passei o T para cima e o V para baixo. Pronto. Quem é o período, o tempo para dar uma volta? Distância, 4.200 metros, uma volta. Velocidade, 35 metros por segundo. Tá? Então, quando é que vai dar isso aqui? Deixa eu ver se eu vejo aqui. Não sei lá. Fazer aqui a conta. Vai. 4.200 por 35. 42. 1. 1 vezes 35, 35 para 42, 7. Vamos lá. 0. 2. 0. 0. 0. Aquele sorriso aqui. 120. 120 segundos. Também conhecido como 2 minutos. Tá? Então, 120, letra B. Essa é B de imbecil. Né? Fácil pra cacete. Agora, acompanha. Não tenha dúvida. Cinemática escalar, movimento uniforme. Sempre. Sempre. Tá na prova. Essa não tem maneira. Mecânica cai tudo, né? Questão de velocidade média igual a ΔS ou ΔT, e o tempo é um período, portanto, é uma vibração completa. Daí, ó, não estou criando questão nenhuma. Essas são as originais da prova de 2024, a primeira prova. Tem alguma dúvida? Vai lá e olha, porque tirei de lá. Tá? Mais uma feita. E para provar para você que a ideia era mostrar a prova.
questão de óptica geométrica. Tá? O pessoal adora isso aí, adora. Com batatinha, então, uma beleza. Vamos lá. O objeto real. Altura, Hzão. Foi colocado em frente a um espelho esférico, estigmático, perpendicularmente ao eixo principal. Então, um objeto no eixo principal de um espelho esférico. Ele não diz qual é o tipo. A distância entre o objeto e a imagem é 75 centímetros. Do objeto para a imagem, 75 centímetros. A imagem é virtual. Aí ele já disse quase tudo que precisa. Direita, como toda imagem virtual de objeto real é. Gente, nessa prova não vai cair objeto virtual, só cai objeto real. Então, se o objeto é real, as virtuais são direitas e as reais são invertidas. Tá bom? Muito bem. Então, virtual, direita, e a altura da imagem é 1/4 da altura do objeto. A imagem é 4 vezes menor que o objeto. Portanto, pode-se concluir corretamente, trata de um espelho. Primeiro, côncavo convexo. Tá? Repare, se você decorou os casos, você já sabe essa resposta. Se você não decorou, não te importa. Eu vou te lembrar como é que você faz para dizer se é côncavo ou convexo. Ele tem a distância focal desse espelho. Assinale, tá? Qual é o tipo de espelho e qual é a distância focal do espelho. Vamos lá. A parte que você não gosta muito. A parte de ótica geométrica. Uma questão da área de ótica geométrica. Uma é, todo ano, quase sempre é espelho esférico ou lente esférica, mas uma questão é. Tá lá. Então, conta com elas. Geralmente de quê? Ou de espelho esférico ou de lente esférica. E aí, vou matar para você a questão, para você lembrar como é que é. Olha só. Aqui está o eixo principal do espelho. Aqui vai estar o espelho, que eu vou pontilhar, porque eu não sei se ele é côncavo ou é convexo. Eu estou fingindo que não sei. Mas aqui é onde está o espelho. Ele diz que tem um objeto aqui, real, na frente do espelho. Olha as coisas que você deveria saber. A imagem é virtual, então é atrás do espelho, que está um zero. Então, zero. Aqui a parte positiva, a parte negativa. A imagem é virtual. É 4 vezes menor. Então, olha só o que eu vou fazer aqui. Imagem virtual. Por que eu botei essa imagem mais perto do espelho do que o objeto? Por quê? Olha a atenção. Distância do objeto até o espelho. P, em ótica. Devagar para você ir lembrando. Falei que essa aula não era muito fácil. Distância da imagem ao espelho. Pelinha. Crianças, uma das equações que perseguem a gente em ótica o tempo todo nos diz, eu vou fazer um imóvel, não vou nem botar sinal porque não precisa. É assim, ó. I está para O, tamanho da imagem está para o tamanho do objeto, assim como
P' está para P, em módulo, tudo em módulo. Assim, ó. A imagem está ligada à P', o objeto a P. Como eu disse, tá, que esse cara é 4 vezes esse. Olha só, o objeto é 4 vezes a imagem. A distância dele também é 4 vezes maior, porque olha aqui, ó. Se o objeto é 4 vezes a imagem, P é 4 vezes P', ou seja, se eu chamar esse cara de X, esse aqui é 4x, porque o objeto é 4 vezes maior. Isso é lógica geométrica. Tá? Se o objeto é 2 vezes maior, o P é o dobro do P'. Se a imagem é 3 vezes maior, o P' é o triplo do P. A imagem para o P', o objeto para o P, ou seja, esse aqui é o da imagem até o espelho, esse é o do objeto até o espelho. Como o objeto é 4 vezes maior, o P é 4 vezes o P'. Ou seja, ele disse que do objeto até a imagem tem 75 centímetros e tem x mais 4x, ou seja, olha aqui, ó, 5x igual a 75. X igual a quanto? 15, né, gente? 50 mais 25. X igual a 15 centímetros. O que isso quer dizer? Que o P vale 60 centímetros e o P' vale 15 centímetros. Vê se você lembra aí das coisas. O objeto está para P. A imagem está para P'. Tá? Como a imagem é 4 vezes menor, o P' é 4 vezes menor que o P. Então, P' da imagem até o espelho, x. P do objeto até o espelho, 4x. 5x igual a 75, x igual a 15. Só que isso aqui é um objeto real, isso aqui é uma imagem virtual, atrás do espelho. Eu tenho P e o P'. Mas descubra o F, a famosa equação de Gauss. Não me venha falar que você sabe uma outra interpretação para isso, que eu não quero nem me lembrar. Olha bem, ó. De Gauss. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Cuidado, você ainda pode errar, hein? Cuidado, hein? 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Eu quero calcular o foco. 1 sobre F igual. P, 170. 4x. P', 15. Mas agora vem, tá, o medo da ótica. Crianças, o P' está na parte virtual. Está na parte atrás do espelho. Quando se deduz a equação de Gauss, se usa um zero no espelho, esse lado é positivo, esse lado é negativo. Portanto, como a imagem é virtual, o P' é negativo. Se você botar aí um mais 15, tu está botando na equação, a imagem é real. Tu vai encontrar uma resposta errada, que vai estar lá para você marcar, porque eles vão calcular e vão botar lá para você marcar na letra A. E aí, dá problema. Por que esse menos aqui? Porque o P' é de uma imagem virtual. Virtual aqui leva sinal de menos, real leva sinal de quê? De mais. Agora, a equação está pronta. Tá? Vamos calcular o F. Mestre, Fala? sempre quando for virtual, vai ser negativo, então? Sim. Tá Na bom. equação de Gauss. Na equação de Gauss, 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. É virtual? Menos. É real? Mais. Beleza, obrigada. Agora, olha só, Ana Beatriz, você vai ver uma outra aplicação disso daqui a pouco. Você vai encontrar o F aí, um foco. E esse foco vai poder ser positivo, vai poder ser negativo.
É isso que vai te dizer quem é o espelho, se ele é côncavo ou é o quê? Convexo. Embora muita gente já saiba que isso aí é um espelho convexo, imagem virtual e menor é um espelho convexo. Aquele espelho barriguinha para fora. Você se olha, aquele da loja americana, que você se vê pequenininho nele, eles querem ver se você está roubando bala, aquele espelho convexo. A parte de fora da colher. Tá? Acompanhe, mas se você não souber de cor, olha bem, vamos calcular o F. Repara, NMC, 60 F. Aqui vai dar 60, aqui F, aqui 4F. 4 vezes 15, 60. Multiplica tudo por 1 em cima e 1 por 1 no vai ficar assim, ó. 60 é igual a F menos 4F. Menos 3F igual a 60. F igual a menos 20. F negativo. Foco atrás do espelho. Eu te pergunto, que espelho tem foco atrás dele? O côncavo ou o convexo? Pensa. O côncavo, que é assim, ó. Sempre o foco dele está na frente do espelho. Já o convexo recebe luz desse lado, ó. Então, o eixo. A luz baixa aqui. Sempre o foco está na cara do espelho. Portanto, olha para mim. Foco negativo. Foco virtual. Espelho convexo. Foco positivo. Espelho o quê? Côncavo. Porque o foco positivo é o foco real, na frente do espelho. E o foco negativo é o foco virtual, atrás do espelho. Esse é o convexo, esse é o côncavo. Ana Beatriz, viu? Vi, mestre. Obrigada. Tá? Olha só. Deixa eu te lembrar mais uma vez. O objetivo dessa aula, embora a gente vá fazer todas as coisas da aula, não é te dar aula de ótica, ou de ondas, ou de mecânica. Não, não. É te mostrar os modelos de questão para você ir conhecendo a prova da EA devagar. E aí que eu estou te dizendo que circuito, como foi a primeira, na EA é mais conceitual do que o quê? Do que conta. Isso é uma questão de ondas teórica, que pergunta sobre o modelo da onda, como é que ela faz para difratar, para refletir. Por exemplo, na refração, quando a luz muda de meio, o que não muda? A frequência. A frequência é a mesma. Muda o lambda. A frequência na refração não muda. Quem muda é a velocidade do lambda. Essas coisas sempre estão numa questão da prova da EA. Sempre estão. Tá? Aí a gente veio com uma cinemática que é arroz de festa, né? Está em todas. Tá? Agora, uma de ótica, que quase sempre é esferisférico ou lente esférica. Tá? A gente vai fazer outras provas, você vai ver que está lá esse negócio de espelho e de lente para você. Tá legal? Agora, isso não vai dizer que não vai te tirar dúvida quando você quiser me perguntar alguma coisa, como a Beatriz perguntou agora. À vontade, gente. Precisou do assunto que for, a hora que for. Pergunta para a gente poder tirar a tua dúvida. Agora, o objetivo da aula é te mostrar a cara dessa prova. Você conhecer a prova que você vai fazer. Tá? Então, já deu algumas questões que você vai ver na tua prova no final do ano que você for fazer. Tá? Então, a resposta que o espelho é convexo e o foco é negativo é menos 20, letra D de dado. Tá? 78. Lá vem, de novo, cinemática. Tá? Mais de uma questão. Mas por quê? Porque mecânica é o que mais cai, né? Não tem jeito. Tá? Tudo que a prova de precisar fazer, o assunto que mais aparece é mecânica. Cinemática é um deles? É, mas tem cinemática, tem estática, tem F igual a MA, tem energia, tem essa coisa toda. Agora, repara,
Outra questão de cinemática quer dizer o seguinte: saiba a cinemática, porque ela vai cair. Tá? Então, vamos ver aí, ó. E, de novo, uma cinemática de movimento uniforme. Não é de uniformemente variado. Não é que não cai uniformemente variado, cai. Mas a cinemática de movimento uniforme é mais frequente. Tá? Cara, vou ligar o ar-condicionado aqui. Tem que ligar porque está um frio do cão aqui dentro. Bom, vamos lá, gente, vamos lá, vamos lá. E vai rolando aí a nossa brincadeira. Uma ponte de 100 metros de extensão. Dois conjuntos de trilhos paralelos e retilíneos. Tem dois trilhos que estão atravessando a ponte, que permitem a passagem de dois trens simultaneamente. Exatamente no mesmo instante. Tá? Chegam os dois trens, A e B, precisamente nas extremidades opostas da ponte, um de cada lado. Chegam na ponte juntos. Lembra que é trem, que é um corpo extenso. Muito bem. Chegam nas extremidades opostas da ponte, nos trilhos diferentes, senão eles vão bater. Muito bem. Esses trens se deslocam na mesma direção. Direção é uma linha reta. Numa direção existem dois sentidos. Tu vai fazer a ponte Rio-Niterói. É em direção a Niterói no sentido, é no sentido. A direção é a ponte. O sentido é para o Rio ou para Niterói. Tá? Vamos lá. Esses são opostos. O trem A tem 200 metros de comprimento. O trem A, que vai chegar num dos lados. Velocidade dele, 36 km por hora. Essa tu tá careca de ver, né? Tá? Deixa eu tirar isso aqui que está na minha frente. Pronto. 36 km por hora. Pô, tu tá com a ponte em metros, o tamanho do trem em metros. Quilômetro está fora, tem que passar de quilômetro por hora para metro por segundo. Crianças, como é que passa de quilômetro por hora para metro por segundo? Divide por 3,6. Tá? Muito bem. E o trem B? O trem B tem 100 metros, chegou do outro lado. Tá? Ele tem 100 metros. O A tem 200. O B tem 100 metros. Só que o V dele é de 18 km por hora. Ele vai mais devagar. Metade da velocidade do trem A. No contexto, é correto afirmar que... Bom, aí ele vai falar dos movimentos dos dois trens. Vamos armar isso aqui com calma para depois olhar qual é a opção correta. Tá? Lê com atenção. Lê com calma. Não fica nervoso. Tá? Procura fazer direitinho ali, ó. Quer ver? Vamos lá, aqui está a ponte. Vou fazer grandes desenhos. Vou botar aqui o trem A. O trem A, se eu me lembro direitinho, é o que tem 200 metros. Chegando na ponte, ó. Trem A, chegando na ponte. Deixa eu olhar direito aqui para você, para não errar. Isso. Trem A. Tem 200 metros. Velocidade do trem A. Ele falou 36 km por hora. Vamos lá. 36 dividido
por 3,6 dá 10. O trem A vai andar a 10 metros por segundo. E ele tem 200 metros. Certo? Muito bem. Arma com calma para poder não errar. O trem B tem 100 metros. Vamos colocar aqui embaixo, assim, ó. Com a gente vendo por cima. Esse aqui é o trem B, menor. O trem B. Com calma. Tem 100 metros. A velocidade dele é de 18 km por hora. Contrária do ar. Só que em módulo. 18 dividido por 3,6. Vai dar 5 metros por segundo. Então, essa é a velocidade do trem B. 5. Um com 10, outro com 5. Toda hora entra alguma coisa aqui. Nossa Senhora. E a ponte, que, aliás, eu fiz grande aberta né, aqui. A ponte tem 100 metros. Só um instantinho, só um instantinho. Alô, alô? Nossa. Aqui, ó. Pronto. A ponte tem 100 metros. Vamos com calma. Primeira coisa que eu acho que não é novidade para ninguém. Quando o trem vai atravessar a ponte, para ele fazer a travessia completa, ele tem que andar ele também. O tamanho dele também. Por quê? Porque é isso, ó. Então a ponte. O trem chegou aqui. Quando ele andar a ponte, ele ainda não atravessou, se a ponte cair, ele cai junto. Ele tem que andar a ponte, mas o tamanho dele, ele tem que sair da ponte para dizer que atravessou. Então, por exemplo, treinar. A ponte tem 100. Ele tem 200. Para dizer que ele fez a travessia completa da ponte, ele tem que andar os 100 mais os 200 para ele poder sair da ponte. Então, ele tem que andar 300 metros. Qual vai ser o tempo? O tempo para o trem A atravessar a ponte. Esse tempo é ΔS sobre a velocidade. Crianças, qualquer dúvida me fala. Para o trem A atravessar a ponte, ele tem que andar 300 metros. Tem da ponte mais 200 dele. Para o trem dele, 10. Tempo que o trem A gasta para atravessar a ponte, 30 segundos. Tudo bem? Essa história de tomar o comprimento dele é velha conhecida, certo, gente? Hã? Então vamos lá. Qual o tempo que o trem B gasta para atravessar a ponte? Ele tem que andar os 100 mais o tamanho dele. Ele tem que vir aqui, ó. Andar os 100 metros e depois sair da ponte em mais 100 metros. Então ele tem que andar um total de 200 metros. Só que o V dele em módulo vale 5. Então, 20 sobre 5 vai dar 4, com 0, 40 segundos. O trem A vai atravessar antes do trem B. Quando o trem A tiver passado, o trem B ainda tem que andar mais 10 segundos para poder atravessar. Certo? E, repara, olha bem.
Ele gasta 10 segundos a mais, isso quer dizer o seguinte, que quando o trem A passar, ainda falta 10 segundos para o B. Como o B anda a 5, ainda falta 50 metros para ele passar. Porque ele anda a 5 metros por segundo. Então, repara, até aqui sabemos que o trem A anda a 10 e tem que andar 300 metros. Então, ele vai gastar 30 segundos para atravessar completamente a ponte. O trem B anda a 5 metros por segundo. Vai ter que andar 200, 100 mais 100. Então, ele vai levar 40 segundos. Que o trem B gasta 10 segundos a mais para atravessar a ponte. E em 10 segundos, ele anda 50 metros, porque ele anda 5 em cada o quê? Segundo. Então, vamos ver qual é a resposta disso aqui. Vamos devagar. Primeiro, os dois trens atravessavam completamente a ponte ao mesmo tempo. Ô, gente, nada a ver, né? Tá? Essa é para você riscar e não ler mais. Que negócio que eu vou te dizer mais uma vez. Você já leu, viu que a letra A está errada. O que você faz? Risca ela e não lê mais. Não, você, cada vez que você vai ler, tu lê a letra A de novo, porque tu sabe que está errado. Aí você lê ela 10 vezes sabendo que está errado. Não está claramente errado. Se você for ler de novo, a letra A tu não vai ler, porque tu já viu que está errado. Certo? Tudo bem? Letra B. O trem A atravessará completamente a ponte primeiro e somente 5 segundos após o trem A já ter atravessado a ponte, o trem B atravessará. Aí que está o erro, né? O trem B atravessará 10 segundos depois e não 5. Um levou 30, outro levou 40. Não é 5, 10. Estamos juntos? Beleza? B também não é. Letra C. O trem B atravessa completamente a ponte primeiro. Não, o trem B gasta 40, o trem A gasta 30. Quem atravessa primeiro é o A. Então tá errado, não vou nem ler o resto, tá errado, pô. Só pode ser a letra D de dado. Então vamos lá, vamos a ela. O trem A atravessa completamente a ponte antes, certo? Após o trem A ter atravessado, ainda restam 50 metros para o trem B, tá certo? Porque ainda restam 10 segundos. Como ele anda a 5 metros por segundo, em 10 segundos ainda falta 50 metros para ele andar. Letra D de dado, na questão de cinemática. E aí, o que tu achou? Tranquilo, gente? Quer fazer alguma pergunta? Estou aqui. Jaime, tudo bem. Ana Beatriz também. Vem aí para mim. Arthur, Davi, fala para mim alguma coisa. Vê se está tudo bem. O Vitor acertou aqui no chat. Participem, pessoal. Coloquem aqui o que vocês acham que é a alternativa. Se tiver algum grilo, me pergunta aí, porque eu estou aqui para responder a pergunta de vocês. Tá? Então, olha só, mais uma de cinemática. E cinemática de movimento uniforme, tá vendo? Duas de movimento uniforme. Duas sem aceleração, sem V igual a V0 mais AT, sem ΔS igual a V0T mais média T2, sem movimento uniformemente variado ainda, só movimento uniforme. Tá bom? Então vamos lá. Mais uma foi embora. Olha só. Essa questão, eu cheguei a pensar seriamente em pular. Primeiro que ela tem cara de questão de química. Ah, coisa terrível, tá de química, não aguento química. Química, né? E ela parece um equilíbrio de equação. Tá? Bem, tirando o fato dela parecer muito com química, isso já não ser uma coisa muito legal, estou brincando, tá? Ela ainda tem um tipo de conhecimento, tá? Que você não é obrigado a ter sobre o comportamento, tá?
radioativo de um núcleo que é bombardeado. É que a EA coloca no programa dela, não sei bem por que eles fazem isso, física moderna, que é um assunto que cai no IME e no ITA, mas só no IME e no ITA, em mais ninguém. E eles resolveram uma questão de física moderna que, se vier difícil, ninguém acerta. Tá? Agora, essa questão ela vai mais por um caminho de uma conservação de massa, de um equilíbrio das massas da equação. Existe um pouquinho de conhecimento de causa em relação a bombardeio, tá? A bombardeio de elemento radioativo para fazer bomba, para liberar energia. E é assim, você não faz física, que história é essa? Tem que saber isso aí. Mas, como o objetivo da aula é te mostrar que também vem isso, vamos ver que história é essa aqui. Tá? Não é tão difícil, não, tá? Vamos lá. Olha só. Quando você pegar um negócio que você viu que é complicado, lê com calma. Lê com calma. Lê devagar. Um elemento muito utilizado na reação de fissão nuclear é o urânio. Tá? Na reação a seguir, apresenta-se parte de uma das possíveis, isso é importante saber, reações de fissão envolvendo o urânio 235. Tem outros urânios, né? Urânio 235. Tem isótopos e tal. No qual um nêutron, tá? Um nêutron externo, é utilizado para bombardear esse urânio. Ou seja, se o urânio tinha 235, tá? Vai pintar mais um nêutron. Vamos ter 236 nêutrons, porque tem um nêutron aí que está bombardeando esse átomo, tá? De urânio, que é, como você sabe, faz, tá? Um processo de fissão nuclear. Muito bem. Então, esse urânio bombardeado, tá? pelo nêutron, ele gera um átomo de bário e outro de criptônio. E você com isso? Mas tudo bem. Entre as alternativas a seguir, assinale aquela que preenche corretamente as interrogações. Olha só. Ele quer, no fundo, que você pegue essa massa total, esse número de prótons, esse número de massa, esse número de nêutrons e tal, e consiga equalizar esse negócio aí, tá? Com uma das possíveis reações que vão acontecer. Porque não é só uma que pode acontecer. Se é algo assim. Aqui você tem um urânio 235. E tem um número de prótons e um número de nêutrons. Aí, um nêutron externo vai bombardear isso aqui. Ou seja, aqui o número de massa vai passar para 236, porque eu cresci um nêutron. Esse é o número de massa, né? Prótons mais nêutrons. Aí ele diz que acontece isso aqui. Aparece um bário. E esse bário tem de número atômico 56, ou seja, número de prótons, tá? E de massa 141. Tá? Crianças, só para a gente ter aqui essa noção exata. Mas, ó, isso aqui é prótons mais nêutrons. Certo? Prótons mais nêutrons. Ou seja,
Acompanha comigo. Se eu tenho aqui 141 de prótons mais nêutrons e 56 de prótons, quanto é o número de nêutrons que tem ali? Tá? No caso dessa formação de prótons mais nêutrons ali em cima. Tá? Vai ser 11 menos 6, 5. Não é isso? 11 menos 6, 5. 3 menos 13 menos 5, 8. Aqui 0. Vamos lá, 6 mais 5, 11, é 1. 8 e 5, 13, 1, 14, 1. 85 nêutrons. Aqui. Aquele 141, são 56 prótons e 85 nêutrons. Beleza? Beleza. Criou o bário mais o criptônio, que ele não sabe quanto tem aqui, quanto tem aqui. E ainda tem um número de nêutrons liberado. Vamos com calma. Só para te informar, tá? A reação de cadeia é assim que acontece. O nêutron bate lá no átomo de urânio. Quando ele bate, normalmente ele libera mais nêutrons de lá. O número que mais acontece é cada um libera mais 2. Um forma 3 nêutrons. E se aparecem 3 nêutrons aqui, e vão bater em outros 3 átomos, e cada um vai formar mais 2, por exemplo, aí vai em reação em cadeia, porque um forma 3, 3 formam 9, 9 formam 27, e vai batendo um no outro e vai quebrando tudo. Tá? Mas não tem que ser um forma 3, pode ser um forma 2, um forma 4. Vamos ver. Acompanha. E para mim aqui, ó. Eu tenho aqui 56, tá? 56 prótons. Tudo bem? Diz para mim o seguinte: quantos prótons vai ter aqui? Vamos pensar? Vamos pensar. O urânio total tem 235. Tudo bem? Tranquilo? Cara, deixa eu ver aqui essas respostas para poder dar uma olhadinha. Tá. Legal. Olha ali, ó. Esses 235, uma parte disso aqui é nêutron, outra parte disso aqui é próton. Muito bem. O número de massa 235, nesse cara aqui, ó, de nêutrons tem 85. Certo? Não, coisa diferente. Deixa eu pensar um pouquinho aqui. Fazendo agora com vocês. Repare, aqui tem 56 prótons. Tá? Qual o número total de prótons que tem aqui? Qual o número total de prótons que tem aqui? Vamos ver. Tá? Conta para mim o seguinte. Dos 235, 141 de massa, tá? Ficou no bário. Mas não é 235, era 236, que tinha um nêutron a mais. Então, se eu tinha 236 de massa, 236 de massa, e aqui no bário tem 141, 6 menos 1, 5. 13 menos 4, 9. Não é isso? É isso? 13 menos 4, 9. Tá? 95. 5 mais 1, 6, certo? 9, 4, 13, 1, 2. Tá, 95. Acompanha comigo. Eu tinha um total de 235 de número de massa, mais um de nêutron 236. Aqui tem 141. 95, tá? Desse número de massa estão sobrando ali. Tudo bem? Deixa eu olhar aqui.
Só que, dentro de 95, uma parte dos nêutrons vão ficar fora. Tem que ter um total de 95. Aqui, ó. Esse mais esse. Por quê? Porque eu tenho 235 no total. E 56 saiu para o baile, aqui, ó. Tá? E 141 é o número de massa. Pensa, se eu tirar essa massa daqui, vai ficar a massa que restou para lá. Restou 95. Mas uma parte tem que ser, tá, do criptônio e outra parte tem que liberar. E pode liberar 2, 3, 4. A soma tem que ser 95. Certo? Vamos ver. Quem tem soma 95 aí? Letra A, não. 91 mais 2. 93. Letra B, sim. 92 mais 3, 95. Letra C, 92 mais 5. Está demais. Tem que ter 95 no total. E letra D, 94 mais 0. Acabou. A letra B de bola. Por quê? Porque, olha só, eu tinha 235 de número de massa no urânio. Entrou mais um nêutron, total de massa 236, de massa atômica. Como no bário tem 141, está restando de massa 95, só que não vai ficar os 95 aqui, só que ficaria zero. E aí acabou a reação em cadeia, não pode. Tem que sobrar mais nêutrons para poder ir batendo lá e criando mais problema. Ora, se eu botar 3 aqui, aqui tem que ser 92, para poder o quê? Para poder dar 95 de sobra. E quanto é que vai ser a parte relativa? Cadê? Quanto é que vai ser a parte relativa ao número de prótons no criptônio? Pensa, aqui tinha 92, que eu tinha esquecido de dizer. Como aqui tinha 92 e aqui está 96, o número de prótons não muda. Ele não vai correr para lá, não vai sair próton para bater, o próton não sai do núcleo que está preso. Então, se tem 56, o total é 92, que eu tinha esquecido de ver aqui, é só fazer 92 menos 56, vai ficar 12 menos 6, 6. Isso é 12 menos 6, 6. 8 menos 5, 3. Ou seja, dos 92 prótons, 56 ficaram aqui e 36 ficaram aqui. Esse não tem brincadeira. 56 mais 36, 92. E isso é 86. Se você só soubesse isso, você tinha 3 opções para marcar. Agora, tinha que saber o quê? Que dos 236, se aqui tem 190, 141, lá tem que ter 95. Mas 95, uma parte fica com o criptônio, outra parte vai embora para bater em outros. Ou seja, a soma tem que dar 95. Só tem um que dá a resposta, que é a letra B de bola. O que eu achou essa questão aí? Fácil, difícil, letra B de bola. O que tu achou? Estranha, né? Nada a ver com a prova de física. Tá? Eu acho que eles chamam isso de física moderna, sinceramente. Tá? Mas isso também faz parte da prova, você ter questão que não tem nada a ver com nada. Tá? Repara, o que você tinha que saber, hein, mais ou menos? Não tinha que saber, não, tá? Isso é um absurdo. Que, quando você bombardeia o primeiro, desse bombardeio vai sair mais nêutrons para bombardear outros átomos de urânio. Quando esses mais nêutrons baterem, vai criar mais nêutrons para bombardear. Então, essa e cadê? Vai crescendo. Por que explode? Por que dá energia? Porque esse sistema estava preso. Tinha uma energia forte de ligação química. Quando você quebra essa energia, é como se fosse uma energia potencial que, bum, transforma em energia cinética. Tá? Tudo bem? Essa não deve ter sido muito bem, não. Pronto. Agora, um clássico. Um clássico. Crianças,
Todo ano tem essa questão de equilíbrio de corpo extenso. Equilíbrio que tem aquele negócio de efeito de giro para um lado igual efeito de giro para o outro, de torque. Tá? Essa questão é de sempre. Pode anotar que eu vou te mostrar as outras provas, todo ano tem uma. Tá? Olha lá. Eu vou fazer as outras também, né? Uma barra rígida, homogênea. A barra tem massa, hein? Tá? De 6 quilogramas, peso de 60 newtons, peso mg, máxima de gravidade. A barra tem peso de 60. Como o total L é homogêneo, o peso fica no meio da barra. Pendurado por um fio, num teto. Dois corpos A e B estão presos às extremidades da barra, conforme mostra a figura. Todo o conjunto está em equilíbrio estático. E o corpo A tem massa 18, ele deu a massa de A, e não vai dar a de B. G vale 10. Colocarei em newtons da tração no fio, que segura a barra. Bom, vamos lá. Como é que faz essa questão? A gente fazer é sempre o mesmo. Tu tem que usar a primeira lei de Newton, dizendo que a soma das forças dá zero. Pelo menos, se você tiver que achar as duas que estão de incógnita. Como eu só tenho que achar uma, a gente pode simplificar. Mas tem que usar. E tem forças aí, fora de centro, que tem uma tendência de giro. E essas forças com tendência de giro não conseguem fazer o corpo girar porque ele está em repouso. Mas elas tentam. Então, o efeito total de giro, F vezes D, força vezes distância, vai se equilibrar. Então, vamos com calma. Olha só. Aqui está a barra. Vamos colocar as forças que atuam na barra. Primeiramente, o peso da barra é 60. Tá? Onde é que fica o peso da barra? Aqui no meio da barra? Esse peso vale 60 newtons, 6 vezes 10. Depois eu vou botar a distância. Aqui, o corpo A causa uma tração que puxa a barra para baixo. Só que a massa de A é 18. Ou seja, tem aqui uma força de 180 newtons. Tá? Aqui tem outra força que a gente não sabe quanto é que vale. Eu vou chamar de peso de B, mas não é peso de B, é atração. É através do peso de B. E tem a força que ele quer, que é a atração no fio. A atração tinha que fazer uma força grandona, né? Que era igual a soma dessas três, certo, gente? Uma para cima e três para baixo. Tá? Repara, a primeira lei de Newton ajuda, mas não resolve. Tá? O problema é esse. É que quem é a primeira lei de Newton aqui? O total para baixo é igual ao total para cima, para poder equilibrar. Então, a tração que você quer é igual a 180 mais 60 mais o peso de B. Essa equação, ela não consegue resolver para a gente as coisas, porque ela tem duas incógnitas. Tá?
E agora a gente vai ter que sair pelo outro jeito aí, ó. Tá? O outro jeito é o efeito de rotação, o efeito de giro. E ele quer atração. Crianças, não foi dado o peso de ver. Quem conhece esse estilo de questão sabe que isso aí é um aviso. Um aviso que é aqui que você pode colocar ou deve colocar o ponto fixo. O ponto em relação ao qual você vai medir as distâncias. Por quê? Porque você tem uma força que você não tem. Deixa eu ligar de novo aqui próximo, porque ficou quente. Repara, você não tem essa força. Como ela está em cima do ponto fixo, você não vai precisar dela porque ela não tem momento. Vai ficar assim, ó. É de 60 girando para baixo, esse 180 girando para baixo e a tração girando para cima. O efeito de giro para um lado é igual ao efeito de giro o quê? Outro. Tá? Repara, qual é a melhor maneira de você dividir isso aqui de forma que você possa matar a brincadeira aqui? Olha só, isso aqui é um quarto de L. Isso aqui é 3/4 de L. Tá? Então, por exemplo, se eu chamar esse pedaço aqui, me acompanhe. Se você faz aqui de X, esse aqui é 3x, certo, gente? 1/4 e 3/4, um é 3 vezes maior que o outro. O total é 4x. O peso está no meio. Se o total é 4x, esse pedaço é 2x. Vê se você entendeu o que eu fiz. Para não usar fração, se eu chamar esse 1/4 de L de x, o outro é 3/4, é 3x. A barra inteira é 4x, o peso é no meio, 2x. Tudo em relação ao ponto fixo, ao ponto de giro. Aí, o efeito de giro para um lado é igual ao efeito de giro o quê? Para o outro. Tem duas no sentido aqui, ó, anti-horário, e uma no sentido horário. Olha como é que faz, ó. T vezes 3x é o efeito para o lado horário. É igual. Para o outro lado, tem 60 vezes 2x mais 180 vezes o total. O total é 4x. Vê se foi. Efeito de giro é para forças perpendiculares, é força vezes distância. O efeito de momento, de torque. Repara, a tração até um ponto fixo, 3x. O peso até o ponto fixo, 2x. E o 180 até o ponto fixo, 4x. Efeito para um lado igual a efeito o quê? Para o outro. Ora, 4x, 3t igual 2 vezes 60, 120. 4 vezes 180, 720. Onde vai dar o quê? Vamos lá. 720 mais 120. 840, certo, gente? Dividido por 3. Vou ter que dar isso aqui? Vou ter que dar isso aqui? Deixa eu ver. Tem que ter 4. Deixa eu ver sobre 3. Dá 2. Sobra 2.
24 vai dar 280 litros. Repara, se ele pedisse o peso de B, olha aqui, ó, bota 280 aqui e calcula o peso de B. Não é isso? É isso aí. Tá? Mas não pediu, só pediu a atração. Repara, mais uma questão que é assim, tá? Normal nessas provas. Normal. Efeito de rotação, momento, tá? Temos que treinar isso. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Me responde aí. Você sabe fazer isso aí? Problema de momento de efeito de rotação? Porque senão eu posso dar uma paradinha na próxima aula para poder fazer alguns deles para vocês. Vocês querem? De corpo extenso? A Ana Beatriz diz que sim. Mais alguém? Efeito de rotação, momento? Porque essa é outra aqui. Tá? Eu vou catar algumas questões disso lá para vocês verem. Tá? Que você aplica a primeira lei, mas aplica o efeito de rotação. O efeito de giro para um lado é igual ao efeito de giro para o outro. F vezes D, para um lado e para o outro. E você escolhe o ponto fixo. Por exemplo, mistério. Por que eu escolhi o ponto fixo ali? Eu sou obrigada a escolher ali? Não. Mas como eu não tenho aquela força, vamos fazer um momento dessa força, a distância para ela é zero, então ela não participa da equação. Por isso que é um bizu, escolher quem não vai participar numa força que você não tem. Tá? Beleza, gente? Foi? Então, vamos lá, vamos conhecer essa prova. Falta um pouquinho de tempo agora, deixa eu ver como é que está aqui. Bom, faltam duas questões. Sem correria. Sem correria. Não adianta eu tentar fazer correndo isso aqui. A gente abre com elas na próxima semana, sexta-feira. Mas aí, tá? Faz um favor para mim. Tá? Dessas questões aí, cinemática, tu viu que tem que fazer. Tá? Eu vou me manter fazendo questões, tá? Semana que vem, de prova da EA sempre, para você conhecer. Só que agora eu vou escolher mais algumas, ao invés de fazer na ordem, escolher mais algumas que você tem que conhecer. E eu vou me fixar nessas. Olha só. Eu não vou dizer para você que eu vou treinar todas elas, porque algumas não vale muito a pena fazer, porque não dá tempo, essa prova é grande é dessa. Tá? Agora, tem algumas que você tem que conhecer bem, porque se você se garantir nelas, você faz a prova e faz os pontos necessários. E lembra de um negócio, você está fazendo a prova para passar. Tá? Primeiro lugar é legal? É legal, muito legal, mas você não faz questão disso. Tá? Ele não deveria fazer. Acontecendo, ótimo, mas repara, essa prova tem, eu não me lembro, 90 e não sei quantas, 94, sei lá. É impossível fazê-la toda. É impossível. Então você tem que escolher questões. O que isso pode fazer para melhorar para você isso? Então, você conhecer a prova e souber que algumas questões vão estar lá e treinar para valer aquelas, você pode abrir a prova e dizer assim, não, eu não vou fazer em ordem. Eu vou procurar cadeia de torque, de efeito de rotação, essa que vou fazer, porque eu sei fazer. Cadeia de cinemática, eu vou fazer. Cadeia de energia, cadeia de... Aí você vai pegando e escolhendo na prova aquilo que você treinou. Gente, qualquer 5, 6 nessa prova faz você passar lá em cima, passar na primeira listagem, de 0 a 10. Se você consegue fazer as 90 e poucas, sei lá, 40 e poucas, tu está dentro. Então é assim, não é para tentar tudo, é para tentar aquilo que é o básico. Por exemplo, eu estou vendo aqui uma questão, que é uma questão
ligada a MHS. Eu vou preferir, tá? Ele é faixa dessa, é um V igual a ômega R, tá? E aí, ele pede a velocidade, a gente vai ter o ômega, vai ter o R, só multiplicar. O ômega é 4, o R é 3, 3 vezes 4, 12. Ridículo isso aí. Mas se você não sabe o que é, eu tenho que te mostrar como é que é. Agora, MHS é outro movimento que está sempre lá. Repara, essa prova de física da EA, ela não é das mais fáceis, não. Aliás, física não está sendo fácil em nenhuma delas. Tá? Vamos tentar ver o que a gente pode fazer para escolher algumas coisas importantes e, dentro dessas coisas, firmar nossa bateria. A gente vai atacar aquelas questões que sempre caem. Vamos fazê-las para que você procure-las na prova e saiba fazer. E, a partir daí, a gente vai formando o nosso arsenal para você poder matar. Tá legal? Dá para entender o que a gente vai fazer? Vamos fazer isso, mais ou menos. Tá falado? E aí, você vai acabar conhecendo bem essa prova e escolhendo o que é bom para você. E a gente vai tirando dúvida aqui, vai fazendo para você várias delas até você pegar o jeito. Tá legal? Tudo bem? Então, satisfação em vê-los. Vamos junto. A gente vai fazer... Olha, sexta-feira que vem tem outra aula. Vamos fazer assim, pegar questões localizadas e matar a pau nessas questões. Agora, nas próximas aulas, eu vou procurar localizar um pouco mais, pegar um pouco mais de um estilo de questão e fazer o mesmo estilo algumas vezes, ao invés de abrir o leque geral. A primeira tinha que ser assim, para você ver, tá? Um modelo, pegar 10 questões de ordem e ver que dá trabalho isso. Que você não vai fazer as 20 difíceis, vai fazer 10, 12. Mas se fizer 10, 12, passou. Não precisa fazer as 20. Tá? E a gente vai tentar escolher isso aí e a gente consegue colocar você com essas 10, 12 na mão. Tá legal? Deu para entender? A ideia vai ser essa. Vamos trabalhar para valer isso. Nós temos até o final do ano para fazer. Vai dar tempo legal. Tá? Gente, um beijo a todos. Fiquem bem. Aproveitem seu fim de semana e vamos à luta. Tá? Vamos lá. Legal. Boa noite. Obrigado.